A escassez é só um convite para o crescimento. Esse é o devocional de hoje. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. É comum que o Senhor nos chame para caminhar por terras áridas, como fez com o povo de Israel, porque nesse ambiente de escassez e muitas vezes solidão é onde conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Passamos a depender do seu agir sobrenatural e nos tornamos sensíveis aos seus ensinamentos. É desse modo que o nosso caráter é provado e corrigido pelo Pai. No deserto, os israelitas sentiram fome, até que foram presenteados com o maná que caía do céu, que passou a sustentá-los em todas as manhãs. Acredito que o Senhor tenha agido assim não apenas para que seu povo fosse suprido fisicamente, mas para que também aprendesse uma importante lição. As pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Essa maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar me lembra do processo que a raiz de uma planta sofre. O que a torna mais forte e profunda é justamente a falta e não a fartura. Quando não há água na superfície do solo, ela abandona o raso e procura lençóis de água mais fundos e escondidos. O que isso nos revela? Que a escassez é só um convite para o crescimento e o Pai deseja aprofundar as nossas raízes. Além disso, esses momentos de sequidão também nos fazem adquirir novas habilidades. Lembro-me de quando nossa família passou por uma fase financeira muito difícil e como eu desenvolvi novos talentos e aptidões que nem sabia que possuía. Naquela época não tinha recursos para ir à manicure, mas a falta me fez aprender a fazer as minhas próprias unhas. E essa foi apenas uma das inúmeras capacidades que descobri e que me ajudam até hoje. Se você está atravessando um deserto hoje, encare esse tempo como uma estação de muito aprendizado e proximidade com o Senhor. Israel presenciou grandes milagres durante aqueles 40 anos e a presença de Deus nunca os abandonou, como a nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite. Guiava-os constantemente. Assim também Ele caminha ao seu lado e será o provedor de tudo o que precisar. Uau! Esse devocional eu falo que ele está muito alinhado mesmo, principalmente com a minha vida. E eu sempre peço isso para Deus, que tudo aquilo que eu for falar para vocês, que eu viva primeiro, para que não seja mentira, mas seja uma verdade. E esse título, né, a escassez é só um convite para o crescimento. Quando a gente fala de escassez, a gente fala de falta. E não necessariamente é uma falta financeira. Pode ser também, mas pode ser inúmeras outras faltas. Retomando aqui que eu tive que dar uma pausa, justamente que a gente estava falando sobre escassez. Escassez é uma falta de algo. E hoje, por incrível que pareça, né, tá super associado com o meu dia. Eu estou aqui no hospital, aqui ó, de acompanhante da minha avó, e não deixa de ser um período de escassez, de falta de saúde dela. E só que uma coisa que não me falta é a fé. E nesses momentos eu entendo, assim como a pastora falou, que Deus está nos preparando. São momentos que Ele nos lapida, porque a gente firma as nossas raízes muitas vezes em momentos de falta, de escassez, de dor, até mesmo do que de abundância.
e ela conta, associa com as raízes de uma planta, né, de uma árvore. Tem uma historinha que fala que tinham 2 árvores de 2 vizinhos, e um vizinho regava todos os dias, colocava muita água, já o outro não colocava nada. E aí veio uma tempestade e a árvore que caiu foi a que era muito regada, muito protegida, muito cheia de água ali, tinha em abundância algumas coisas. E eu não tô falando que nós não temos que ter, nós temos que ter a abundância sim do Senhor, mas existem situações que nós precisamos passar para solidificar as nossas raízes, entender que Deus está no controle, que quando foge do controle das nossas mãos, Ele está no controle. E não, eu estou aqui num momento de muita fragilidade da minha família, mas eu me comprometi com esse devocional, então eu estou gravando e também mostrando para você que mesmo nos momentos que a gente, né, tem tido aflições, angústias, sofrimentos, ainda assim o Senhor está provendo o maná, assim como foi com o povo que saiu do Egito e estava no deserto. O deserto é um tempo de preparação, e que hoje você possa abrir o seu coração e deixar Deus falar contigo, porque não queira olhar para aquilo só que te falta, só para a escassez, mas olhe para o Deus que provê o maná, o Deus que provê a saúde quando precisa de saúde, o Deus que provê o contrato, as finanças quando precisa disso, o Deus que provê cura, é o Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, é o Elohim, El Shaddai, é o Deus presente, é o Deus conosco. Esse é o nosso Deus. E pode ter certeza que nesses momentos de escassez, de sofrimento, é o momento que a gente mais cresce com o Senhor. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.